resolvi fazer esse vídeo para vocês aí, para a gente falar um pouquinho sobre migrações, tá, gente? Falar um pouco do conceito, explicar um pouquinho mais aí, tá? Então vamos começar? Primeira coisa que a gente tem que saber, o que são migrações, tá, gente? Basicamente, são deslocamentos populacionais, ou seja, tá? São pessoas que deslocam para um determinado, como é que eu posso dizer? De um território para o outro. Então eu posso fazer uma migração, de repente, de uma cidade para outra, de um estado para outro, ou de um país para outro também, tá, gente? Lembrando que, para eu fazer uma migração, eu tenho que, no mínimo, trocar de administração pública, ou seja, no mínimo eu tenho que trocar de cidade, tá? Se eu, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu moro em Mauá e eu moro em um bairro e vou para outro bairro, vou morar em outro bairro, eu não estou fazendo migração, tá? Então, no mínimo, eu tenho que trocar de administração. Agora, se eu moro em Mauá e vou morar em Santo André, aí já é uma migração, tá? Então, na verdade, a migração, o que eu quero passar para vocês também é que o que acontece? Eu tenho o emigrante e tenho o imigrante, tá? Emigrante é aquele que sai. Então, quando eu saio, eu sou emigrante. Quando eu chego, eu sou imigrante, tá, gente? Então, sair, emigrante. Quando eu chego, eu sou imigrante, tá? Então, como eu falei, tá, gente? A gente tem vários tipos de migrações, tá? Desde migrações de uma cidade para outra, de um estado ou de um país, tá bom? Vamos para o próximo, então. Eu tenho as chamadas também migrações rural-urbanas. O que acontece, gente? É o chamado também êxodo rural, tá? Ou seja, então um trabalhador da área rural ele vai sair da região dele e vai vir para um grande centro urbano, por exemplo, São Paulo. É muito comum as pessoas virem para São Paulo em busca de novos empregos, por uma condição econômica melhor. Esse é o chamado êxodo rural, tá, gente? E eu tenho ao contrário também, que é o êxodo urbano. A pessoa ela vai pegar, então, ela vai sair de São Paulo ou de um grande centro urbano, tá? Uma grande metrópole, e ela vai, na verdade, voltar para a sua cidade de origem. Ou seja, a pessoa ela quer uma qualidade de vida no sentido de conforto, tranquilidade, de paz, tá? Então, eu tenho essa migração do centro da área rural para a área urbana e da urbana para a rural, tá? Quando eu venho para a área urbana, geralmente a pessoa vem por questões de trabalho, questões financeiras, né, para melhorar a condição financeira. Quando a pessoa está no centro urbano, né, ela volta para sua terra de origem, no seu estado, para sua cidade de origem, ela vai em busca de tranquilidade, sossego, paz, tá, gente? E eu tenho também as chamadas migrações pendulares, muito comum aqui. Essa migração ela é muito comum aqui na região de São Paulo. Ou seja, vou dar um exemplo, uma pessoa que mora aí na cidade de Mauá, então ela trabalha em São Paulo. Então ela faz a chamada migração pendular, né? Ou seja, ela fica um período do dia em São Paulo, né? Então ocorre isso. Ela fica um período do dia em São Paulo, ou até mesmo boa parte do dia em São Paulo, e no final do dia ela retorna para sua casa. Então essa é chamada migração pendular, tá? Só para a gente ver no slide, vou ler com vocês. Migrações pendulares são aquelas que os sujeitos efetuam diariamente com a finalidade de trabalhar ou estudar. Não necessariamente tem que trabalhar, mas, por exemplo, eu estudo em um local. Muito comum isso, né? Os universitários eles estudam em outras cidades por conta de uma educação melhor, uma faculdade. Então, também é a migração pendular, tá bom? O que acontece, gente? Eu também tenho os chamados movimentos migratórios que podem ocorrer por umas questões relacionadas, né? Infelizmente, são as migrações forçadas, que ocorrem por vários tipos de casos. Por exemplo, né? A questão dos preconceitos, questões religiosas. Então, eu falo no contexto mundial, né? Então, tem países que têm uma determinada religião e que, às vezes, as pessoas que não são daquela religião ou que têm por algum problema político, elas migram de um país para o outro, enfim.
Tem a questão também do país mais pobre, né? Então, por exemplo, alguns países que são muito pobres, então as pessoas acabam migrando para outro que tem uma condição melhor, tá? Na verdade, as pessoas às vezes nem queriam estar saindo daquele país, né? Do país delas, enfim. Mas acabam saindo por quê? Por uma condição de vida melhor, né? Tem essa questão também. Não tem emprego, então a pessoa ela faz essa migração, muitas vezes ela é forçada a fazer, às vezes ela não quer sair do local de origem, ela gosta onde ela mora. Só que por algum motivo, um motivo aí mais social, na verdade, as pessoas acabam saindo, tá, gente? Só voltando a falar, êxodo rural, tá? Então o êxodo rural é quando a pessoa ela sai, na verdade, da zona rural, ela vai para a cidade em busca de melhores condições financeiras, tá? E é ao contrário que eu falei. O êxodo urbano é ao contrário. Cuidado para não confundir. Vai sair da área urbana e vai retornar para a área rural em busca de qualidade de vida, como é que eu posso dizer? Tranquilidade, paz, enfim, tá? Então, muito comum isso, tá, gente? Aqui no Brasil, essa questão do êxodo urbano e êxodo rural. É um movimento muito comum. E as migrações no Brasil, né? Então, como começou as migrações no Brasil, né? Podemos dizer que começou desde a época do descobrimento, né? Quando os portugueses vieram para cá e começou a se instalar algumas colônias no Brasil. Então veio portugueses, depois também tivemos aí a entrada de outros povos europeus, digamos assim, tá, gente? Então começou desde a época já do descobrimento essa questão da migração no Brasil, tá? Teve um período no Brasil também que teve uma migração holandesa na região do Nordeste, né, onde eles disputaram uma área com os portugueses. Então o Brasil ele é um país miscigenado. O que seria isso? Um país que tem várias raças, né? Então nós temos descendentes europeus, descendentes africanos, descendentes... A gente tem também um povo também daqui da América Latina, né? Uma população da América Latina também. Então o Brasil é um país miscigenado devido às suas migrações, tá, gente? Falar um pouquinho, retornar na verdade, né? Falar um pouquinho das migrações forçadas, né? As migrações forçadas começaram na época da escravidão. Então, o que acontecia, né, gente? Infelizmente, os escravos eram trazidos de alguns países da África e vinham para o Brasil, né? Trabalhando forçados, serem longas jornadas de trabalho, sem salário, enfim, totalmente escravizados. Então eles eram forçados a vir, eles não vinham porque eles queriam, e sim porque eles infelizmente eram tratados como mercadorias e vinham aqui para trabalhar para os chamados, né, os colonos, os europeus no caso, né? Então tem essas migrações forçadas, só para a gente ter uma base de como é que funciona essa migração forçada. Tem a voluntária, é quando eu quero, né? Então, por exemplo, eu quero morar nos Estados Unidos, então eu vou voluntariamente, para os Estados Unidos e moro lá. Agora, quando é forçado, quando eu não quero e a situação me obriga a ir. Tá, gente? Só para a gente entender essa diferença. Tá bom? E a questão dos imigrantes estrangeiros, tá? Muito comum no Brasil, um período que aconteceu isso muito grande foi na Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem uma coluna muito grande de italianos aqui na região de São Paulo. A gente tem uma questão também de descendentes alemães também na região sul do Brasil, que, por exemplo, vou dar um exemplo, dos italianos, então teve a Primeira Guerra Mundial, então muitas pessoas, pelo fato do Brasil ser um país neutro na Primeira Guerra Mundial, algumas pessoas vieram para cá, se refugiaram da guerra, enfim, tá? Tem uma outra questão também, que o Estado incentivava a questão do café, principalmente no estado de São Paulo, incentivava essa questão do café. Então vieram muitos imigrantes europeus para o Brasil, até a gente se tornar, então, um país miscigenado. Então é comum a gente ter descendentes italianos, descendentes espanhóis, portugueses, tá, gente? Só para a gente entender o porquê. Então o Brasil é um país que ele tem várias culturas, né? No sul a gente tem uma cultura muito forte da questão da cultura alemã. Aqui em São Paulo, vários descendentes de italianos, principalmente na região interior do estado de São Paulo, é muito comum. Lá no Nordeste tem uma área lá que a gente tem de descendentes holandeses, enfim, por várias questões, tá bom?
Então, gente, aqui só para a gente fazer um resumo, tá? Aqui eu vou ler só uma parte, então. Há uma diferença grande entre o imigrante que migra por questões econômicas e aquele que migra forçadamente, tá? Como a gente já falou, tá, gente? Então, eu posso escolher migrar, tá? Mas aí, de repente, uma pessoa de outro país, às vezes pode vir para o Brasil, como foi o caso até da Venezuela, por questões políticas, muitas pessoas vieram para o Brasil. Por quê? Lá já estava faltando comida, condições básicas, então as pessoas acabam migrando para o Brasil por uma melhor condição. Então elas praticamente foram forçadas a isso, né? Por questões políticas, econômicas, enfim. Tá? E é comum também, tá, como eu falei, a gente sair daqui em busca de uma condição melhor, cada vez isso aumenta por questões econômicas, questões da moeda, né? Então os Estados Unidos são um alvo para quem quer migrar para uma condição de vida melhor. A gente tem os Estados Unidos, temos o Canadá também. O que acontece? A moeda, né, o dólar, a moeda mundial, ela vale mais que o real, né? Então, se a pessoa ganha em dólar, ela tem uma qualidade melhor. Algumas pessoas mandam dinheiro, né, para os familiares aqui no Brasil, vão para os Estados Unidos e mandam o dinheiro aqui para o Brasil, né, o dinheiro em dólar, que vale muito mais que o real. E as pessoas, dependendo do local que elas estão, elas têm uma qualidade de vida bem melhor, elas têm um acesso, né, como é que eu posso dizer? Tecnologia, condição de trabalho, tudo isso ajuda também, né? Então as pessoas saem por uma condição de vida melhor também. É comum isso, né? Isso está acontecendo, tá, gente? Por questões aí econômicas mesmo, tá? E também tem as chamadas migrações de retorno. O que acontece? A pessoa às vezes mora em um determinado local, pode ser aqui em São Paulo e retorna para uma cidade interior, ou pode ser também que uma pessoa saia, por exemplo, nos Estados Unidos, o brasileiro foi morar nos Estados Unidos, e aí de repente ele, né, quer voltar para a família, tá com saudades familiares, e é comum, né, a pessoa não se adaptar, né? A maioria, né, das pessoas falam que moram lá fora e que na verdade o Brasil a pessoa nasceu no Brasil, a gente tem nossos hábitos, temos nossos costumes, nossa cultura. Então é comum as pessoas retornarem, ficar um certo período nesses países e depois retornarem para o Brasil, tá? Devido à nossa cultura, devido a tudo isso. Tá bom, gente? Pessoal, eu agradeço, espero que tenham entendido um pouco, tá? Foi somente uma breve aula para vocês, tá? Espero vê-los em breve. Até mais, bons estudos para todos.